Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Derrota de ontem pro time do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Acendeu um alerta ainda maior sobre Mano Menezes. O que vai acontecer daqui pra frente? E se o Grêmio não vencer o Sport em casa no próximo final de semana? O Mano ontem, na sua coletiva, mais uma vez deu sinais de que está perdendo a paciência. Os jogadores que na zona mista também falaram com a imprensa mantiveram o discurso do Mano. E isso chama a atenção. Porque se o discurso é o mesmo, por que dentro de campo a coisa não acontece? Vamos falar ainda sobre a lesão de João Lucas, tem ainda a procura do Grêmio no mercado e a declaração de Celso Rigo à Rádio Gaúcha agora pela manhã sobre a contratação de Roger Guedes. Para o empresário, esta negociação está ficando cara demais. Vamos falar sobre isso, te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho e bora falar das últimas de Grêmio. Gurizada, vamos lá, vamos começar pelo vestiário de ontem, porque o Mano está ameaçado. Claramente o Mano está se sentindo ameaçado, ele está sentindo isso, ele está falando isso. O Mano, ele está perdendo a paciência com o time. E coletiva após coletiva, ele vem demonstrando esta situação. O Mano ontem na coletiva disse que o Grêmio teve o jogo para si em diversos momentos e não conseguiu fazer diferente. Não conseguiu empatar e poderia até ter vencido, disse o treinador. Abre aspas. Sofremos um gol ridículo. A gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A. O adversário também tem as suas dificuldades e joga. A gente também tem que ter a mesma coragem para jogar. Jogador de R$500 mil tem que jogar marcado, né? Mano Menezes após a derrota contra o Fluminense. O Mano, ele vai direto ao ponto. Os jogadores não estão tendo coragem, ou seja, estão se acovardando dentro de campo. E o Mano passa um recado muito claro para jogadores que ganham um salário alto. E é mais do que natural isso, né? O Mano fala sobre jogadores aqui, ó. Jogador que ganha mais de R$500 mil tem que jogar marcado. Ou seja, quem está se acovardando? Quem não está querendo entrar em campo? Para quem foi esse recado? Foi pro Bright White, que fica ali na frente, ou que sai e muitas vezes não consegue ser decisivo? Foi pro Pavon, que em diversos momentos se esconde? Foi pro Cristaldo, que se esconde do jogo? É pro Amuso, que tá no banco e não consegue nem entrar? É pro Cuejar, daqui a pouco o Cuejar tem medo de se lesionar de novo, daqui a pouco o Mano queria contar com o Cuejar e ele ficou com medo e esperou mais um tempo? Eu não sei. O Mano deixou o recado para quem quisesse captar. É pro Edenilson? Será que é pro Edenilson esse recado? Eu não sei. Pros guris não pode ser. Os guris não ganham R$500 mil. Os guris não ganham R$1 milhão. Os guris não estão se acovardando. Nem o Alisson, nem o Riquelme. Então, pros guris, eu pelo menos entendo que não é. O Mano passa um recado muito forte ao time. E parece que está a ponto de explodir. Porque o Mano, ele repete um ciclo que ele teve no rival. O ciclo do Mano, ele está se repetindo, só que num tempo muito menor. No Inter, na sua passagem recente por lá, ele blindava o elenco, primeiro ele conversava, falava sobre o elenco, sobre as características, sobre isso, sobre aquilo. Depois ele abraçou a direção. Quem acompanha um pouco mais o rival lembra dessa história, que o Marcelo Zá queria contratar, depois não tinha dinheiro para contratar, e aí foi no Caxias, levou os jogadores do Caxias, destaque do Gauchão e tudo mais, e o Mano respaldando a direção, que não adiantava contratar qualquer jogador, que contratava um ou outro só para quebrar um galho e tal. Enfim, ele respaldou a direção, depois quando chegaram os reforços ele acabou caindo. Mas fato é que quando o Mano estava próximo de deixar o rival, o Mano começou a criticar jogadores, criticar atuações, criticar o grupo. O Mano começou a perder a paciência. Só que lá demorou 1 ano e pouco, ou quase 1 ano. Aqui são meses. Aqui ele não conseguiu tirar desses jogadores algo diferente. O boleiro, a gente sabe a característica. Isso aqui entra no vestiário. Se essas críticas do Mano fizer com que o nosso time jogue melhor, olha, vai ser um fato em 1 milhão. Agora, a grande tendência é que o grupo comece
a virar o beiço pro Mano com essas críticas. E eu não tô dizendo que as críticas são erradas, tá? Mas eu tô levando em consideração o cenário que a gente tem de futebol. Jogador de futebol são mimados. Mimados. E o Grêmio não vai tirar os jogadores. O Grêmio, nessa história toda, a gente sabe quem tira. É Mano Menezes. Pode demorar. Mas se o Mano perder o grupo, quem cai é o Mano. Então o Mano está ameaçado e o Mano está indo por um caminho que a gente sabe onde vai terminar. A gente sabe onde vai terminar. A tendência forte é de que o Mano acabe saindo. Seja contra o Sport, seja ali na frente com outra derrota, ou com outro empate, ou com outra atuação que não seja boa. Isso entra no vestiário e a gente sabe que os boleiros não aceitam. Os boleiros são unidos nessa hora. É complicado. Muito complicado o que a gente tá vendo, tá? Porque a direção, ela segura até não poder mais para demitir. E com essa direção sem atitude que a gente tem, se o Mano perde o vestiário, até onde ele vai? Até onde o Grêmio pode chegar? E eu nem tô falando pra positivo, tô falando pra negativo. Gente, eu quero avançar com vocês para falar também sobre os bastidores, sobre as falas dos jogadores. O Bright White, na zona mista ali na saída, ele teve um discurso muito parecido com o do Mano. Ele disse que o Grêmio precisa jogar bola, não sabe o que acontece dentro de campo. Ele criticou o time, né, que só joga após tomar um gol. Falou que o Mano treina, que o Mano monta, que o time conversa, que nos treinamentos a coisa acontece, só que dentro de campo não. Ele chegou até a citar ali que ele não sabe se é medo ou o que é. Abre aspas. Falta um pouco de personalidade, talvez. Chegamos de uma vitória. Isso deveria nos dar confiança. Mas precisamos iniciar o jogo com mais vontade de ter a bola. Só falta isso, disse o Bright White. Um discurso muito parecido com o do Mano sobre o time se acovardar. Sobre o time não entrar em campo ligado, né? Não querer a bola o tempo todo. Um discurso muito semelhante. Quem teve um discurso muito semelhante também foi o Edenilson, que disse que o Grêmio não pode deixar de ter coragem depois de tomar um gol. Só que o Edenilson ele já vai para depois, né? Depois do que aconteceu e não o antes. Como o Bright White, como o Mano fala, que o Grêmio tinha a possibilidade de daqui a pouco até sair ganhando ou de aproveitar. Porque os primeiros minutos o Grêmio foi bem. Os primeiros minutos o Grêmio conseguiu fechar os espaços do Fluminense, o Grêmio conseguiu dar que meio que, né, manter o Fluminense no seu campo de defesa, depois que o Grêmio se perdeu. E aí foi só lombada, foi só lombada. E mesmo quando o Grêmio estava bem, o Grêmio não arriscou, o Grêmio não teve grandes oportunidades no ataque. O Grêmio estava bem porque conseguia segurar a bola no campo de ataque do Fluminense, mas não de ter finalizações ou grandes oportunidades ou algo do tipo. Não, isso não. E vejam só, né? Vejam só, a gente acha o Grêmio bem, mesmo sem finalizar, porque a régua do Grêmio tá muito embaixo. Muito embaixo. Perdão. Bom, falando um pouquinho sobre o resultado, então, e sobre o que pode acontecer daqui pra frente, o Grêmio agora vai ter a semana pra treinar, mas a segunda-feira vai ser de descanso pros guerreiros. Estão cansados, estão tranquilos, né? O Grêmio tá numa posição boa, o Grêmio tá, né? Tá legal, né? O Grêmio tá bom, tá bom. Ó, vamos pegar aqui o retrospecto do Grêmio depois da parada aí pro Super Mundial. Uma vitória contra o poderoso São José, 2-0. Uma goleada pro Cruzeiro, 4-1. Ah, isso acontece, faz parte. O Alianza Lima, 2-0. Perdeu só de 2-0 pro Alianza Lima, né? Um empatezinho com o Vasco, 1-1 fora de casa. Pô, maravilha, show de bola. Um empatezinho com o Alianza Lima em casa, eliminação da Copa Sul-Americana. Derrota pro Palmeiras. Pô, mas é o Palmeiras, né? O Palmeiras estava no Super Mundial, então perdemos só de 1-0. Jogamos, evoluímos, lembra? Evoluímos. Muitos falaram aí. Nossa, o Grêmio evoluiu contra o Palmeiras. Eu não sei que evolução que viram, mas 2-1, ganhamos do Fortaleza. Pô, agora sim, né? E a derrota agora pro Fluminense. 2 vitórias em 8 jogos, depois da volta da parada do Super Mundial. E os guerreiros vão ter folga até terça-feira, quando o grupo se reapresenta. E aí começam a pensar no jogo contra o Sport, no domingo, dia 10, às 8h30 da noite, na nossa arena. Para essa partida, meus amigos, nós teremos, muito provavelmente, claro, a estreia de Balbuena e de Carlos Vinícius, né? Carlos Vinícius atacante e o Balbuena, nosso novo zagueiro. E a estreia do Balbuena, ela acaba se confirmando, digamos assim, um pouco mais
com a suspensão do Kahneman. O Kahneman levou ontem o terceiro cartão amarelo, não joga na próxima semana, e o Balbuena entrando empurra o Wagner Leonardo para o seu lado de origem, que é o lado esquerdo, e o Balbuena formará essa dupla muito provavelmente com o Wagner Leonardo. Então teríamos uma defesa até estranha, porque a gente não sabe também quem é o nosso lateral direito até o momento, não é verdade? O Gustavo Martins, que é o nosso zagueiro que estava improvisado, se lesionou. O João Lucas ontem deixou o primeiro tempo lesionado. O Mano, inclusive, confirmou isso na coletiva. Então a gente não sabe ainda, muito provavelmente será o Camilo, né? Mas a gente vai acompanhar os treinamentos durante a semana para ter essa certeza. Então, muito provavelmente, a nossa defesa vai ser formada ali pelo Camilo, com o Balbuena estreando, Wagner Leonardo e a volta do Marlon, que estava suspenso ontem com o terceiro cartão amarelo, tá? Bom, durante a semana a gente vai esmiuçar tudo direitinho aqui, tu sabe que eu vou te trazendo isso tudo aqui no nosso canal. Mas, tomara que a gente consiga dar essa volta por cima aí com as estreias e ares novos pro time, né? Porque, olha, complicado. Não dá pra seguir do jeito que tá, não. Porque o fundo do poço da gestão Alberto Guerra tem porão. Gurizada, eu quero conversar com você sobre outra pauta muito importante também. Aproveita e te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Eu quero falar com vocês sobre Roger Guedes. Na verdade, foi um comentário, até um esclarecimento feito pelo empresário Celso Rigo. Ele concedeu uma entrevista hoje pela manhã à Rádio Gaúcha. E nesta entrevista, ele fez um alerta importante sobre o Roger Guedes. Tá? Para ele, mais de 10 milhões de euros para um jogador de 28 anos não vale tanto. Ele acha que se torna um jogador muito caro, mesmo sendo o Roger Guedes. Ele concorda que 10 milhões de euros vale, mas mais do que isso, ele começa a achar muito caro. Diogo, então o Celso Rigo vai pular da barca. O Celso Rigo não vai ajudar na contratação do Roger Guedes. Na verdade, o próprio Celso Rigo esclareceu que ele não está participando deste negócio. Ele disse que o aporte financeiro para esta contratação é todo do Marcelo Marques. Esse negócio está a cargo do Marcelo Marques. O Celso vai ajudar em outras negociações? Sim. O Grêmio precisando, o Marcelo conversando, enfim, seja a atual gestão, a próxima gestão, ele está sim aberto a ajudar o Grêmio em contratações. Mas nesta, especificamente, ele, segundo o Celso Rigo, não está participando da contratação do Roger Guedes, mas deixou o recado, que mais de 10 milhões de euros, pelo menos para ele, é um valor alto para um jogador de 28 anos. Ele também trouxe uma informação importante, que ele vem recebendo do Grêmio parcelas de R$1 milhão de outros empréstimos, né, de outras contratações que o Grêmio fez e que tiveram o aporte do Celso Rigo. Então é importante a gente sempre pontuar isso, porque a galera pensa que, muitos, né, não todos, mas muitos pensam que o Celso Rigo dá o dinheiro pro Grêmio, o Marcelo dá o dinheiro pro Grêmio. Não, ninguém dá dinheiro pra ninguém, a não ser a Arena. A Arena foi uma doação do Marcelo ao Grêmio. Mas esse aporte para contratações, seja o Celso ou seja o Marcelo, sem juros, importante que se diga isso, só a correção da inflação, que é minúscula, né? Um valor minúsculo, mas o Grêmio pagaria muito, mas muito mais caro se fosse nos bancos. Então essa ajuda que esses empresários dão ao Grêmio é de grande valia, mas o Grêmio precisa pagar, não são doações, tá? São empréstimos, mesmo sem juros, né, bancários e tudo mais, mas não deixam de ser empréstimos e o Grêmio precisa pagar, como o próprio Celso disse, que o Grêmio está pagando parcelas de R$1 milhão de outras negociações que o Celso ajudou o Grêmio, tá certo? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Quero saber de ti, Mano Menezes, terminou o trabalho do Mano no Grêmio? Tu acha que vai longe ainda? Consegue dar a virada com as contratações do Balbuena e do Carlos Vinícius? Precisamos de lateral, o Grêmio deve intensificar isso durante a semana, deve buscar outras possibilidades. Tentou o Mike do Palmeiras, não avançou, o Mike acabou indo pro Santos, tudo mais. Então vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aí durante a semana, mas é uma semana que pretende ser movimentada. Tem o Arthur também aí que tá se oferecendo pro Grêmio, tem o próprio Roger Guedes também, que o Grêmio tem que definir essa situação, ou melhor, deverá definir essa situação aí até o final da semana. Tem muita coisa que o Grêmio precisa trabalhar, porque com esse time, com esse elenco, com essa vontade, com essa pegada, olha,
Lembrando, eu até tava esquecendo, mas um ponto importante. A gente tá até ficando longo já. Contra o Sport termina o primeiro turno. 20 pontos. 45. Ou seja, a gente precisa jogar mais no segundo turno do que jogou no primeiro. Fica o recado. Tchau.